Muito bom dia, hoje é sexta-feira e mais uma vez, como sempre, estamos aqui começando o nosso Dialogando, o nosso programa semanal que tem com certeza abençoado muito a sua vida, a sua família, te ajudado a refletir sobre algumas coisas, trazendo assuntos interessantes, assim como é uma marca da TV Diário, relevâncias dos programas da nossa TV. E não tenho dúvida que nessa manhã também é algo de muito precioso e muito rico. Nós vamos levar para você que está nos assistindo, nos presenteando com a sua audiência, com o seu carinho de abrir a sua casa, a sua TV, para a gente poder estar com você, trocando uma ideia nessa manhã tão maravilhosa que o nosso Deus nos proporcionou. E hoje a gente vai estar falando sobre educação, mais voltado para a área da educação infantil. E hoje a gente está aqui com pessoas muito especiais. Eu queria agradecer a nossa querida professora Edilene. Obrigado por estar aqui com a gente, participando do programa. Não tenho dúvida que a tua experiência vai abrilhantar demais e vai ajudar muitas pessoas. Bom dia, professor. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos contribuir, né, para esse, vamos dizer assim, essa manhã agradável. Amém. Pastor Lincoln, também é um prazer, como sempre, ter o senhor aqui, né, um profissional na área também da educação, que não tenho dúvida que vai ajudar muito também. Sendo pastor, nós vamos falar também acerca da educação infantil na igreja também, como funciona, como pode ajudar de alguma forma a educação no modo geral, porque a saída para o mundo, para a realidade que nós vivemos hoje, acerca de criança, é educar. E a gente sabe, eu ouço muito falar, eu ouço falar, sempre ouvi falar, que educar dá trabalho, educar é investimento, educar. O que seria educar? Queria começar com a profissional da área, que está cursando pedagogia e tem uma experiência de 28 anos já lecionando. Então, isso é uma bagagem muito grande. 28 anos no Colégio Batista. Então, com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem, né, a professora Edilene, conhecem a bagagem dela. Então, o que podemos, assim, de uma forma muito sucinta, falar sobre o que seria educar, professora? Olha, para mim, educar é educar para a vida, todos os aspectos, né? Emocional, espiritual, social, preparar realmente a criança, né? Na minha experiência, preparar a criança para ser aquele cidadão, né? De acordo com o que a gente tem vivido aí no mundo, a participação também, né, deles no mundo em relação à natureza, o convívio com os colegas, o convívio com as pessoas, adultos. Creio, sim, que educar é essa parte. Não podemos ver separadamente, mas como num todo. Preparar o cidadão, né? Para a vida espiritual, sua vida social, ligado ao psicológico, principalmente. Preparar aquela criança com base, com raízes, para que seja realmente um indivíduo capaz, preparado para a vida. Verdade, também concordo. Acho que o educar é a construção da criança ou do infante para a vida, nos critérios morais, na questão formativa, e para que ele possa se adequar bem como cidadão no mundo, né? Respeitando sempre o outro. Por isso a educação auxilia, e para ajudar o outro, né? Nós fomos criados e formados para andar em comunidade, então não só respeitar o outro, a educação, mas a educação também aponta para auxiliar o outro. Quando você se forma, quando você estuda, você adquire conhecimentos para si mesmo, para o seu sustento, para aquilo que você tem afinidade de desenvolver, mas principalmente para poder ajudar o outro. Aquilo que você conhece, que sirva também para alguém. Eu tive uma experiência muito ínfima comparada à tua, professora. Há cerca de 7 anos eu trabalhei de forma direta ou indireta a educação. E uma coisa que eu percebia lá, pastor e professora, é que a educação, eu creio que é um trabalho em parceria. É um trabalho em parceria. Algumas pessoas acham que isso é uma obrigação do colégio, outras pessoas acham que isso é uma obrigação da família, mas eu vejo que é um trabalho em conjunto, porque eu lembro antigamente, quando nós éramos mais novos, se eu fizesse uma bagunça no colégio e minha mãe fosse lá, com certeza eu ia tomar um puxão de orelha. E hoje o negócio está um pouco invertido. A criança, de repente, faz uma bagunça, falando de colégio, a criança faz uma bagunça,
O pai vai lá, mas o pai acha que a culpa às vezes é do colégio e não olha para o filho. Eu vejo que é por causa da distância. Quem educa é o pai ou é o colégio? Vamos desenrolar isso aí. O que você acha, professor? Não se educa sozinho. Realmente a gente precisa. Há essa necessidade da interação família-escola. São várias questões, né? Inclusive, né, hoje tão debatido, a questão emocional. Muitos pais, em relação ao trabalho, né, o tempo disponível para essa criança, muitas vezes o pai acha a quantidade importante. E muitas vezes o pouco tempo na qualidade, na sua qualidade, é o essencial. E justamente nessas ações aí, a criança ela tem vivido as dificuldades da família em sala de aula. E muitas vezes a escola consegue, como professora, eu consigo assim detectar alguma coisa, mas se não tiver a ajuda da família, o trabalho... Eu acho isso que a professora Diane falou muito importante, muito relevante. Porque, às vezes, a pessoa que tem 2, 3 filhos já sente dificuldade de trabalhar a educação ali dentro de casa. Agora, você imagina várias crianças de várias famílias diferentes se encontrando numa sala de aula, formando cerca de 25, 30 alunos, e os pais entregando toda a responsabilidade para o professor tratar daquela criança no que se diz na educação, na formação, na moral, em todos esses tópicos. Então, é muito interessante, importante, que haja realmente essa unidade entre pais e escola para que os pais possam auxiliar, em contato com o professor, saber sondar com o professor as dificuldades, aonde que está, para que ele possa passar o tempo que tem em casa tratando e trabalhando essas questões, né, de educação, de moral com os seus filhos. Então, essa parceria sempre foi importante e vai continuar sendo. Agora, a entrega dos pais, a responsabilidade, né, para os professores diretamente... O professor com 30 alunos dentro de sala, como que ele vai conseguir trabalhar, né, uma mesma questão de ética, de moral, o tempo inteiro? Ele tem a parte formativa a passar. Então, eu acho que essa unidade trabalha bem. A correria hoje está muito grande para todo mundo. E as pessoas têm andado muito sem paciência. A gente vê isso, a gente lidar com isso. A gente já esteve mais próximo de alunos, a gente ouviu muita coisa. E hoje eu percebo que os pais eles não estão investindo muito em parar, dar tempo de educar. Hoje eles preferem dar coisas em vez de educar. Eles preferem dar coisas em vez de até mesmo disciplinar. Porque o ser humano precisa de disciplina. Em tudo que fazemos, hoje, como adultos, nós falamos lá de fora sobre isso, sobre a disciplina, regra. Precisamos ser taxativos com nós mesmos. É possível disciplinar uma criança... sem ferir, porque às vezes o pai acha, olha, poxa, eu não tive isso, então eu quero dar tudo para o meu filho, mas isso às vezes é uma forma muito errada de educar. Será que é possível disciplinar uma criança educando, mas sem ferir os valores da criança, o psicológico, enfim, me ajuda nisso aí, professor. Em experiências de sala de aula, a gente vê assim, muitas vezes o pai agradecido por uma atitude em que eles vinham trabalhando com a criança e não houve sucesso em casa. E na escola, com tão pouco tempo ali, ele viu essa mudança, essa modificação. Porque o ensino é exatamente isso. A educação ela precisa mostrar mudança de comportamento para poder a gente ver que o objetivo foi alcançado. E muitas vezes a gente interfere até nisso. É a hora do lanche, a gente percebe as crianças muito agitadas, né? Então a interferência até mesmo do que ele vai colocar na lancheira, do que os pais vão colocar nessa lancheira, para que ajude também a criança nessa interferência. As crianças, né, com bebidas energéticas, né, coisas de adulto, o lanche interfere nessa parte emocional em que eles estão ali naquele convívio na hora do lanche. A gente percebeu muito isso, em que a criança tomou um líquido, aquela bebida energética, e depois estava muito mais com energia, né, a todo vapor. Então, às vezes, nós temos, como educadores, professores, fazer essa parte da ligação também nessa interferência familiar. Eu creio assim, que a gente vai até além daquilo. Então, mas é necessário assim, todo um cuidado, né, para falar
Como você falou, essa interferência, como nós fazermos isso sem que esteja ferindo até a própria criança, né? Porque ela em casa tem toda a liberdade. É como qualquer pessoa que entra, precisa daquele limite. Em casa ela vai ao banheiro, tia, eu posso ir ao banheiro, eu posso beber água. Então ali já se não é tanto uma imposição, mas uma regra. Ela precisa obedecer àquela regra, até mesmo para começar a aprender isso, que ela vai lidar com isso futuramente e para o resto da sua vida, né? Verdade. As leis do trânsito, as leis da sala de aula, disciplinas, coisas em que ela vai precisar exercer isso para o resto da vida. A bula do remédio, que ela precisa ter aquela indicação, o horário direitinho disponível. Então, isso começa ali, né? Na horinha do lanche, da recreação. Essas as pequenas regras de vida auxiliam a você ter uma mesma honestidade nas grandes regras, né? Ensinar a criança o que é certo no pequeno, no pouco, ajuda ela a depois, né, promover isso para o seu futuro. Mas é interessante citar Provérbios 22:6, que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando ela se envelhecer não se desviará dele. O que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho. Não é ensinar o caminho, que ensinar o caminho você aponta onde está o caminho, mas ensinar estar junto. Então esse estar junto também, o Paulo Freire vem a falar alguma coisa a respeito de que a atitude do professor e a sua fala deve estar tão íntima, tão coerente, que os alunos, né, na questão de relação professor-aluno, vão confundir o que ele está falando, o que ele está vivendo. De igual modo, os pais. O exemplo dos pais também é muito forte na formação do aluno. Que às vezes o pai fala, não quero que você faça isso, ou não quero que você faça aquilo. Mas os alunos veem um modelo de vida dos pais e falam, ele pede para não fazer, mas ele faz, ou meus pais fazem. Então, o modelo de vida, o exemplo de vida, acaba arrastando a pessoa a repetir aquilo, talvez, quando crescer, né? O único modelo de padrão que ele vê na família é aquilo que provavelmente ele vai repetir. Não que seja uma regra a repetição, mas o que influencia ele a repetir naquelas situações. Então, a palavra de Deus também ensina e traz os pais a ensinar as crianças no caminho que deve andar. No caminho que ele deseja para a sua criança, para a educação infantil, é o mesmo caminho que ele deve trilhar com ela, segurando na mão, apontando e junto com a escola, trabalhando esses conceitos, não só os conceitos morais, mas os conceitos formativos que vão ser importantes para o futuro dele. A formação, a gente está falando de educação, eu estou aprendendo aqui hoje que a educação ela tem vários segmentos, né? E eu queria falar agora sobre um ponto. Uma vez eu estava trabalhava na área da capelania escolar, do colégio, e uma mãe veio me perguntar o seguinte, veio falar comigo o seguinte, pastor, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, e aqui é minha última cartada, a minha última tentativa, vendo como uma educação cristã que pudesse influenciar de alguma forma a vida do filho. Isso pode acontecer, a educação cristã, ela uma linha cristã, seja dentro de casa, ou seja em um colégio, ou seja em uma igreja, enfim, pode ajudar a criança, os pais? Eu acho que muito. Quando fala uma educação cristã, fala uma educação baseada nos princípios de Cristo, né? Dessa forma. Mas desde a da antiguidade, na época do Pentateuco ainda, no 5º livro da Bíblia, em Deuteronômio, o próprio Deus ordena para que os pais possam ensinar os seus filhos. E naquela época os conceitos de ensino era sempre um ensino mais de forma oral. Ou seja, o filho ouvia do pai sobre as maravilhas de Deus, sobre aquilo que aconteceu no Mar Vermelho, as maravilhas que Deus realizou junto ao seu povo, né? E Deus queria se fazer conhecido para com as crianças a partir do ensino. Deus se preocupava com as crianças. Outro episódio foi quando Josué também deu continuidade na liderança do povo e retirou do meio do rio ali pedras para que as crianças possam perguntar, por que essas pedras? Então eles iam dizer, são pedras que tiramos do meio do rio para que vocês, quando crescerem, percebam que existe um Deus que nos fez passar de pés enxutos. Não só Moisés passou de pés enxutos no Mar Vermelho, mas Josué também teve um episódio desse de passar com os pés enxutos em determinado rio.
Então, Deus se preocupa com a educação infantil. E com essa educação infantil é a passagem de pai para filhos. Mas o mais interessante disso tudo é que quando Deus vai falar sobre essa construção de pais para filhos, em Deuteronômio 6 ele diz: olha, eu gostaria que vocês me amassem de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E a partir disso, a partir desse amor, desse relacionamento sincero com Deus, aí sim você vai ensinar os seus filhos. Então o exemplo está totalmente ligado ao ensino. Então, se eu quero que meu filho seja alguma coisa no futuro, eu preciso ser o exemplo para ele. Porque por mais que eu fale, o exemplo fala muito mais alto do que uma voz, né? Tem um ditado, eu ouvi muito numa palestra um dia, que disse assim, alguém disse numa palestra: pai, o seu comportamento é tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então, eu acho interessante isso, porque às vezes o comportamento é tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então, alguém disse que o exemplo, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Eu acho que vale a pena ser coerente, não só no ensino, mas também no exemplo, tanto pais como professores. A professora trabalha num colégio genuinamente cristão e com certeza deve ter uma experiência sobre isso. Essa parte, né, até que o professor Lincoln falou antes, a criança, o exemplo, né, em sala de aula. Às vezes essa parte de família, o ambiente fica tão igual, casa, que eles fazendo atividade, tia, vó, mãe, já fui até chamada de pai, é justamente por isso. Então, assim, é aquela ligação. E a gente vê também, né, a parte, o contrário, né, em que a criança ela precisa, muitas vezes, pelo exemplo dela, pela atitude dela, pela fala dela, ela chega ao convencimento, levar os pais a um convencimento de que uma certa atitude presente no lar não está sendo agradável. Nós tivemos casos assim de crianças, de relatos de mães, de pais, que foram impactadas pela ação da criança. Como ela estava, chegou até a gente, né, professor, ela relatou do jeitinho dela, a conversinha dela, e falou como que estava vendo. Então, aconselhada, né, daquela conversa, né, até mesmo de mãe, a gente costuma falar assim: não, pode falar, titia é a mãe da escola. E ela se abrir no coraçãozinho e a gente colocar, então, de que forma ela poderia ajudar em casa e como a gente consegue. Né? Justamente por isso, por ser uma escola confessional, a gente tem essa parte, graças a Deus por isso, de levar essa palavra dentro da Bíblia, né? E para a família também. Que maravilha. Faltou um minutinho para terminar o programa. Eu queria, assim, de forma muito sucinta, que vocês dessem assim, um conselho aos novos pais, né? Pais novinhos e tal. Bem rapidinho, está acabando já. Então, bem rápido. O caminho da educação é um caminho mais rápido, não existe atalhos, mas mais rápido para o progresso de uma família, para o progresso de um cidadão, de um estado ou de um país. A educação realmente transforma e leva a pessoas a lugares mais altos e a viver em comunidade e a ser feliz. Eu queria, assim, falar aos pais, né, praticamente a qualidade do tempo é o mais importante. Não lembrar da quantidade. Às vezes tem aquele pai que trabalha, né, o dia todo, só vai ver o filho à noite. Use esse tempo à noite, realmente, o beijinho. A criança tem mesmo sonolenta ainda, mas ela vai sentir que o pai esteve ali. Então, essa é a qualidade de tempo. E buscar, né, exemplos vários para poder continuar nesse propósito. Que maravilha, Dilene. Obrigado por ter vindo. Prazer, foi um prazer recebê-la aqui no programa. Volte mais vezes. Pastor Lincoln, muito obrigado também. Que Deus abençoe muito a sua vida. E você que esteve com a gente mais uma sexta-feira, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Cuide da sua família. E nunca se esqueça que dialogando a gente chega lá. Um abraço.